Você que está em casa assistindo a gente, seja muito bem-vindo a mais um Brunecast. Nós estamos aqui no meio do Destiny Mais, da nossa mentoria de empresários, e hoje recebendo a maior referência que nós temos aqui no país de saúde mental, o psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury. E eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas do Dr. Augusto. Obrigado. Muito obrigado. 2008. A minha história com o Dr. Augusto começa em 2008, apesar de nos conhecermos pessoalmente bem depois. Eu comecei a ter acesso à literatura do Dr. Augusto. Em 2008, eu tinha acabado de sofrer uma perda de um parente muito próximo e pela primeira vez eu tive uma crise de ansiedade, né? E aquilo me deixou muito mal, eu era muito novo. Eu falei, como é que eu estou passando por isso? E foi lendo lendo o Dr. Augusto Cury e os livros do Dr. Augusto Cury que eu fui aprendendo a lidar com a minha própria mente e me livrar de pensamentos destrutivos, de janelas killer, como ele ensina. Foi ali que eu comecei também a trabalhar a síndrome do pensamento acelerado, que é uma tese, uma teoria do Dr. Augusto Cury. Depois, futuramente, nos conhecemos na Universidade da Flórida, na Florida Christian University, onde eu fiz não só teologia, mas também um mestrado em desenvolvimento pessoal lá, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Augusto. Estava numa fila como qualquer um para pegar o autógrafo de um livro. E nessa fila eu fiz uma pergunta para ele. Eu tinha lido A Análise da Inteligência de Cristo, né? Para quem ainda não leu, por favor, é obrigatório para os nossos alunos, para os nossos ouvintes do Brunecast, é obrigatório ler essa sequência de 5 livros, Análise da Inteligência de Cristo, um dos livros mais inteligentes que nós temos sobre o assunto. E eu fiz uma pergunta para ele que foi: imagina se o senhor fala sobre tudo isso, que o senhor fala na Análise da Inteligência de Cristo, na terra onde tudo aconteceu, e ali a gente acabou tomando um café da manhã juntos e acabamos fazendo um grupo para Israel. Então, isso já fazem 12 anos mais ou menos, ou 13, e a partir dali não perdemos mais o contato, e eu trilhei outros caminhos. Eu tinha uma agência de turismo na época, quebrei, passei por um vale emocional, financeiro muito grande, e descobri no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, na gestão das emoções, o meu caminho, o meu destino. E eu devo muito isso, direta e indiretamente, ao Dr. Augusto. Então nós vamos, é claro, eu vou fazer algumas perguntas e depois também vou abrir para perguntas de vocês, tá bom? Doutor, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao Brunecast e também ao Destiny Mais, nossa mentoria de empreendedores. Muito obrigado, Tiago. Eu fico muito feliz de você recapitular a tua história, porque as pequenas sementes é que geram as grandes florestas. Toda semente é tímida, não tem beleza, não tem formosura, mas nunca despreze o poder das sementes, porque elas são capazes de mudar a paisagem da humanidade, a paisagem das relações sociais e a paisagem também da nossa mente. E a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir ou nos asfixiar mais do que a nossa própria mente. Bom. E, portanto, estar aqui falando sobre os princípios mais importantes que regem a psique humana e as relações interpessoais, entrando em camadas mais profundas do nosso intelecto e vendo você passando pelo caos, lembrando da sua trajetória, onde você percebeu que a vida é tão efêmera, é tão rápida e ao mesmo tempo ela é tão longa para desenvolvermos o caos emocional. Mas o caos emocional ele pode ser extremamente criativo se o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, se torna o tanto quanto possível protagonista da nossa própria existência. Então eu vejo em você uma pessoa que se superou, se reinventou. Poderia, se você se curvasse à dor, não ter chegado nem a 1/100º onde você chegou. Mas se você observar os alunos de Cristo, nenhum deles conseguiria ter impacto mais do que alguns quilômetros do lugar onde eles nasceram e trabalharam. Mas é inacreditável o que ocorreu. Ele trabalhou na mente daqueles jovens, plantou sementes, mentes toscas, mentes complexas, radicais,
e eles mudaram o traçado da humanidade. Então, por favor, aqui nesse podcast, nesta conferência, nunca tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Você caminhou e transformou os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. E não perder as raízes é sempre voltar à essência de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo quando o mundo se desaba sobre nós. Muito bom, muito bom. Quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Às vezes, eu estou parado assim, vem pensamentos na minha cabeça terríveis, coisas que eu desaprovo. E do nada, vem o meu eu e fala assim, Thiago, para que você está pensando nisso? Tira isso daqui. Que fenômeno é esse? De entrar uma ideia de algo que eu não quero, não concordo, e eu mesmo conseguir rebater isso. Thiago, você tocou num assunto da mais alta complexidade. Eu vou perguntar para quem está nos assistindo e também para quem está presente aqui na plateia. Vocês pensam apenas aquilo que querem pensar? Não. Todo mundo respondeu coletivamente que não. Mas se vocês não pensam o que querem pensar apenas, quem pensa o resto? Sua mente é uma casa de terror? A mente de um ser humano frequentemente é uma casa de terror mais dramática do que os filmes produzidos em Hollywood que assombram, assustam as pessoas. Mas por que nós produzimos pensamentos cruéis, que nos asfixiam, que nos perturbam? Quem são os responsáveis por isso? Porque você dirige um veículo e você vira para a direita e o veículo te obedece. Você vira para a esquerda, ele te obedece. Mesmo se você tem um carro automático, e que tem e nós vamos ter logo em breve isso, você traça o destino e ele segue uma trajetória específica. Mas por que a nossa mente muitas vezes é terra de ninguém? Esse assunto não foi estudado por Freud, por Piaget, por Vygotsky, por Kant, por Hegel, por Bion, por Sartre, porque é um assunto ligado à última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. Quem produz pensamentos? E por que grande parte desses pensamentos são lixos mentais? Eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, em destaque ciência básica, escrever mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro, sobre exatamente essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, processo de formação do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória. E enquanto eu estava produzindo conhecimento, atendendo pacientes da minha região, do estado, de outros estados e de outros países, nos intervalos, nos finais de semana, eu ficava perplexo. Por que uma pessoa tem um ataque de pânico? Você citou aqui, antes da sua apresentação, uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Por que tem uma crise de ansiedade? Por exemplo, ela sofre pelo futuro e infecta o presente, o único momento em que você é feliz, realizado e relaxado. Há 4 fenômenos que leem a memória sem autorização do eu, e isso muda tudo em termos de complexidade da mente humana. Primeiro fenômeno, vocês não percebem, mas ele está sendo disparado em nuvens. Eu chamo de gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Enquanto eu falo, dispara-se milhares de gatilhos. Segundo fenômeno, as janelas da memória ou arquivos mentais. Janela porque é através dela que você vê, reage e tem consciência do mundo em que está e do mundo em que é. E o terceiro fenômeno é a âncora da memória. E a âncora pode ter três caminhos. Ou ela gera hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. No hiperfoco, uma janela, um arquivo killer, uma janela traumática com alto volume de tensão. Naquele momento, se esse volume for tão grande, a âncora se instala, o hiperfoco faz com que milhares de arquivos com milhões de dados não sejam acessados. E, consequentemente, o ser humano age como Homo bios instintivo e não como Homo sapiens. E é por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que você jamais deveria dizer para quem você ama, atitudes que
pais jamais deveriam ter diante de seus filhos. Você só me decepciona, ou professores para com os alunos. Você não vai virar nada na vida. Ou casais entre si. Eu não sei porque estou com você até hoje. Cuidado. Se você está sequestrado no hiperfoco, o hiperfoco bloqueia os arquivos mentais com milhões de dados. Ou então gera foco e concentração, como está ocorrendo. Vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o Tiago, assimilando as ideias, porque você está repousando em determinadas áreas do córtex cerebral para gerar concentração. Ou então você não tem concentração, a âncora não consegue se fixar, consequentemente você fala minutos com uma pessoa, às vezes 10, 15 minutos, ela não ouviu nada. Ou você pega um livro, parece que você está lendo o livro, mas você passa pela página e não capturou nada. Então, âncora da memória, ela tem 3 caminhos: hiperfoco, foco e ausência de foco, ou concentração, como ocorre muitas vezes em crianças que têm autismo, ou adolescentes que têm hiperatividade ou crise de ansiedade. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele lê e relê a janela ou as janelas que estão abertas. E, consequentemente, produz milhares de pensamentos sem autorização do eu. Então, respondendo sua pergunta sobre o ângulo mais científico, mais profundo, e que, reitero, nunca foram estudados adequadamente na história da humanidade. Nossa mente produz grande parte dos pensamentos sem autorização do eu, porque tem 4 copilotos que dirigem junto com eu a aeronave mental, mas eles podem pegar o manche, os instrumentos de navegação, e fazer com que você tenha planos de voo e cometa acidentes jamais programados. Então, se você acha que você é um ser humano complicado, você é mesmo. Se você acha que você é um ser humano complexo, você é mesmo. Você não precisa ter problemas para criar seus problemas. A mente humana já é suficientemente criativa para produzir milhares de pensamentos que pode contrapor ao que você é, pode asfixiar você, pode levar você a ser ansioso, irritadiço, a baixar o limiar para suportar frustrações. E só encerro dizendo o seguinte: mas por que nós temos esses 4 grandes copilotos? Por que não só o eu não estaria, por que não seria bom só se o eu estivesse em cena comandando todos os pensamentos? Se o eu estivesse só controlando tudo que você quer pensar, todas as emoções, todas as ideias, numa direção lógica, nem você se suportaria. Porque a vida psíquica, a mentalidade, a intelectualidade humana levaria o ser humano a um tédio cruel. Porque grande parte dos pensamentos que você produz sem autorização do eu, das imagens mentais, das fantasias, é para te entreter, para te distrair, para te movimentar, para excitar, construir os teus sonhos, as tuas expectativas, a tua curiosidade. Então não pense que você tem de estar sempre no controle. Esses fenômenos são importantes para gerar a maior fonte de entretenimento e para registrar milhares, milhões de arquivos ao longo do traçado da nossa jornada para formar a colcha de retalhos para o desenvolvimento da personalidade. Então aquilo que deveria nos libertar, aquilo que deveria nos entreter e alavancar a formação da personalidade também pode nos encarcerar, também pode nos aprisionar, também pode fazer com que pessoas multibilionárias ou multimilionárias que têm sucesso intelectual, social e até grande sucesso nas redes sociais, pode ser um miserável morando em palácio, um miserável morando em belíssimas casas de condomínio, um miserável sendo um multibilionário no Vale do Silício. Se o eu não aprender a dar um choque de lucidez nesses 4 fenômenos, quando eles, que são inconscientes, quando eles atuam nos asfixiando, aprisionando e nos encarcerando. E interessante isso que você está falando, porque a minha área é mais teologia, né? Desenvolvimento pessoal como trabalho, teologia como formação. E quando a gente observa a sabedoria milenar e o que está escrito na Bíblia, você imagina que, principalmente nas palavras de Jesus, ele falou só por 3 anos. Cerca de 3 anos Jesus falou, deixou alguma coisa registrada. E muitas das dicas que ele deu são de saúde mental. Exatamente. A Bíblia fala, não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Aí também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você parar para pensar, em tudo que a Bíblia tinha que nos instruir,
boa parte das instruções são sobre saúde mental. Porque quem não está bem mentalmente, desanda em tudo. Quais são os 3 principais conselhos? Aqui na plateia tem só empreendedores. Na internet tem todo tipo de gente nos escutando, todo tipo de profissão, todo tipo de faturamentos, né? Todo tipo de pensamentos. Mas quais são os 3 principais conselhos para uma pessoa que quer manter a saúde mental, para poder continuar empreendendo, para ter uma família mais harmoniosa, saudável? 3 principais conselhos para a saúde mental. Em primeiro lugar, é muito importante nós sabermos que a psiquiatria clássica e a psicologia, elas tomaram um caminho que não foi tão adequado por focar excessivamente no tratamento, enquanto que a melhor medicina é a preventiva. Você está pedindo para mim quais são as ferramentas mais importantes para produzir a saúde mental e prevenir transtornos emocionais. E eu tenho gastado décadas pensando sobre isso. Você falou sobre Cristo. De fato, os alunos deles tinham gravíssimos problemas. Foi um risco enorme ele escolher um tipo de jovens que só lhe davam dores de cabeça. Poderia não funcionar. Colocar um projeto que você tem nas mãos de jovens desqualificados, radicais, polarizados. Por exemplo, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso, necessidade neurótica de poder. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração, não confiava em nada e em ninguém. Mateus era corrupto, se fosse nos tempos da Lava Jato, talvez seria pego. João, ele tinha uma personalidade bipolar. E ele era o filhinho da mamãe. A mãe dele foi chegar para o mestre, olha, no teu reino, política, ela acreditava. Por favor, deixa um filho meu ser o ministro da economia sentado do teu lado direito e outro o ministro da justiça. Imagine, olha que turma que ele escolheu. Eles nem tiveram coragem de eles pedirem esse cargo para o professor dos professores. E o melhor deles era Judas Iscariote. O mais dosado, o mais sereno, o mais culto da tribo de Zelote. E o que tinha mais vocação social e que não colocava seu mestre em situações complicadas. Mas ele tinha o mais grave defeito, ele não era transparente. E quem não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos. Gravem isso. Nunca se esqueça. As pessoas não mudam, não se reinventam, não porque não têm capacidade, mas porque o seu eu não enxerga as suas loucuras, não reconhece seus erros. Como na política. Olha na política. Os partidos raramente fazem uma autocrítica, nós erramos. As pessoas raramente falam assim, eu tive uma atitude inadequada, eu me arrependi por isso, por aquilo. Tem pessoas até que dizem, eu não me arrependo nada na minha vida. Quem não arrepende nada na sua vida é uma criança, é imaturo. Nunca vai ser um grande líder, nem de si mesmo, entendeu? Bom, mas o mestre dos mestres trabalhou ferramentas de gestão da emoção, depois eu posso abordar com vocês sobre isso, se vocês se interessarem. Agora, quais são as ferramentas de gestão de emoção para produzir saúde emocional e prevenir transtornos psíquicos nas famílias, nas relações entre colaboradores, numa empresa, nas relações sociais? Número 1, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas, quem é um criticista, está apto para conviver com máquinas. Apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Nossa espécie, ela tem baixo nível de viabilidade, ela sempre promoveu guerras, sempre promoveu exclusões, sempre promoveu radicalismo em toda a história. Não é casuística brasileira, é casuística da jornada da humanidade. Porque além do eu, tem os 4 copilotos que podem sequestrar o eu e impedi-lo de ser livre. E nesse sequestro, nós acabamos ficando viciados em observar erros das pessoas, até um verbo que ele ou ela produz de maneira inadequada, e você sabe que errou o verbo, porque a conjugação foi errática, e nós apontamos o erro. Mas quando as pessoas acertam, os pais não aplaudem, os colaboradores, os executivos não exaltam, não promovem a emocionalidade, não entendem que há um biógrafo do cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que eu também tive o privilégio de descobrir e descrever.
um biógrafo no teu cérebro que não escolhe o que você vai registrar. Ele registra tudo e registra em destaque aquilo que tem mais alto volume de tensão. Então, quando você aponta um erro, gera angústia, ansiedade, sentimento de invasão de privacidade, e o biógrafo do cérebro registra você de maneira distorcida. Então, mais de 90% das correções que executivos fazem para com colaboradores, pais com os filhos, professores com os alunos e casais entre si, os pioram, porque invade privacidade, reiteram, porque gera angústia, gera ansiedade, e a janela que é registrada, o arquivo que é registrado, não patrocina a autocrítica, a autoconsciência, a autonomia, mas, ao contrário, registra distorsivamente que você foi indelicado, você foi um invasor, você teve uma atitude deselegante e violenta. Bom, então mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos é fundamental. Observe pequenos comportamentos que passam despercebidos e aplaudam. Parabéns, filho, ou parabéns, esposa, você é incrível, ou parabéns, colaborador, você foi notável. Quando você tira a pessoa do anonimato para o estrelato, isso vale mais do que 1 milhão de likes. Isso muda tudo, tá? Porque você é registrado de maneira nobre. Em segundo lugar, nunca corrija alguém antes de exaltar quem erra. Nunca corrija o erro antes de exaltar quem erra. Certa vez estava dando treinamento para a cúpula da Polícia Federal. E a Polícia Federal brasileira, não sei se vocês sabem, é uma das melhores polícias do mundo, tá? Tem menos de 15 mil membros na corporação para políticas de fronteiras, portos, aeroportos, corrupção, tráfico de drogas, enfim, é uma corporação muito pequena, embora muito inteligente, para grande responsabilidade. Só o FBI americano tem mais de 60 mil membros para política interna, sabe, tráfico e assim por diante. Imagina a responsabilidade dos nossos profissionais da Polícia Federal. Então, eu já tive a oportunidade de dar vários treinamentos, e num deles eu disse: como é que você desarma uma pessoa? Alguém está apontando uma arma para você. Como é que você o faz para desarmá-lo? Ou pelo menos, quais são as melhores chances de você, que não está também com uma arma apontando para o criminoso, o agressor. Você está desarmado e ele está armado e está propenso a atirar. Como é que vocês fariam? Eu descobri, entre várias síndromes, a síndrome do pensamento acelerado e também a síndrome predador-presa, além da síndrome tri-hiper e outras síndromes. A síndrome predador-presa é muito interessante, porque quando você é ofendido, rejeitado, criticado, no exato momento em que ocorre, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão faz com que haja ausência de foco, foco ou hiperfoco. Vocês já aprenderam. Hiperfoco. Naquele momento, quando há hiperfoco, a pessoa não raciocina. E você também não está raciocinando. Mas se o teu eu for o gestor da emoção, você vai exaltar quem erra no exato momento em que ele está errando. Para você não ser um invasor. Para você retirá-lo das fronteiras inconscientes da janela killer. Então você deve surpreender quem te agride para que ele possa desarmar por dentro, depois desarmar a arma física. Eu dei um exemplo. Certa vez entrou no meu consultório uma pessoa que empunhou uma arma. Ele bateu a porta, fechou e apontou para mim e disse: eu mato quem passar pelo meu caminho e mato até meus filhos, se for necessário. Mas por que ele fez isso? Porque ele era um misógino, era um agressor, ele asfixiava sua esposa e ela começou a fazer um tratamento às escondidas, melhorou muito, se tornou protagonista, mais saúde emocional, mais líder de si mesmo, e começou a sair das raias daquele carrasco. Ia pedir o divórcio. Bom, ele descobriu o que estava acontecendo, acompanhou na surdina, percebeu que saiu do meu consultório e apontou a arma para mim. Qual a atitude que vocês deveriam ter naquele momento para não ser alvejado? O risco era altíssimo. Eu olhei para ele e eu sabia desses mecanismos, porque eu sou construtor da teoria da inteligência multifocal, do programa de gestão da emoção, e eu exaltei aquele homem. Como é que pode uma pessoa tão inteligente precisar de uma arma
para expressar suas ideias. Porque se eu me intimidasse, ele era o predador, e eu a presa, ele atirava. E se eu se tornasse arrogante, eu era o predador, ele a presa, ele atirava. Em qualquer circunstância. A não ser que eu tocasse profundamente a emocionalidade dele para romper as fronteiras do hiperfoco. E disse também, como é que pode, não apenas uma pessoa inteligente como o Senhor, precisar de uma arma para expressar suas ideias, mas eu aqui me sentirei honrado em conhecer a história, a jornada deste homem que impõe essa arma, seus sonhos, os seus pesadelos. Eu não te ouvirei como alguém que vai te julgar, mas como alguém que quer conhecer profundamente o que está por detrás desse ser humano que está angustiado empunhando essa arma. Por favor, estou aqui para te ouvir sem nenhum pré-julgamento. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, sem perceber, detonou o gatilho, nuvens de gatilho, abriu janelas lights, porque eu não o condenei, janelas saudáveis, relaxou e desabou em lágrimas. E a partir daí, eu comecei a tratar dele, tratar da esposa, fiz terapia de casal, e ele deu um salto sem precedente. Ele era um alemão, os pais passaram por muitas atrocidades no passado, e ele era vítima do seu passado. Só que o passado explica o nosso presente, mas ele não pode explicar o nosso futuro, caso contrário, destino. Não é questão de destino, não é inevitável, é uma questão de escolha. E a partir daí ele escolheu se tornar autor da sua própria história. Uau. Lembrando que a gente vai ter um encontro que vai unir psiquiatria, filosofia e teologia pela primeira vez. Infelizmente as vagas estão... terminaram. Eu estava falando para o Dr. Augusto Cury, a gente nunca vendeu um evento tão rápido quanto esse, porque as pessoas estão muito interessadas em entender os processos mentais. Como é que eu faço para lidar melhor com meus próprios pensamentos? Como é que eu faço para lidar melhor com as pessoas que me perturbam? Como eu faço para desarmar um agressor? Esse estava com uma arma, mas o agressor que só vem com um palavrão, que só vem com uma acusação, né? Então, a equipe está colocando aqui que tem poucas vagas no VIP, que foram abertas excepcionalmente para quem está assistindo agora, tá bom? Engraçado que quando eu vou atender alguém, algum empresário, empreendedor, todo problema que ele me conta geralmente está ligado a um problema emocional. Dentre eles, o pior que eu gostaria que o senhor explicasse, a ansiedade. O senhor tem um livro que talvez tenha sido um dos livros que eu mais vi na mão da população brasileira. Você entrava no trem, tinha alguém lendo, chamado Ansiedade, o Mal do Século. E quando a pessoa vem me contar um projeto, ela já conta de forma ansiosa. Quando ela vem contar o porquê não deu certo, ela está ansiosa já com como vai fazer para se levantar. Ou seja, a ansiedade ela tem agredido as pessoas por dentro, por fora, a sociedade, os relacionamentos. Como nasce e como a gente trabalha esse mal que é a ansiedade? Você tem razão. O livro Ansiedade, acho que foi o livro mais lido, um dos livros mais lidos da história no Brasil. É impressionante. Quando eu escrevi esse livro, eu não imaginava que as pessoas fossem tão impactadas. E nele eu abordo a ansiedade em destaque, patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado. E para vocês terem uma ideia, a emoção, ela envelhece mais rapidamente do que o corpo. Uau. Qual a sua idade? 35? Qual a sua idade? 39. Qual a sua idade emocional? Alguma mulher podia falar a sua idade? Você pode falar a sua idade? Parabéns, não parece. Você parece bem mais jovem. Aplaudam ela, por favor. Bom, quem sofre por antecipação acrescenta 10 anos na sua idade emocional. Deixa a luz até um pouco acesa, eu quero perguntar. Quem é? Vocês são meus alunos hoje também. Levante as mãos. Quem sofre por antecipação? Ótimo, mais 10 anos. Quem rumina mágoas, perdas ou frustrações? Levante bem as mãos.
Mais 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Hoje mesmo eu já pensei em mandar uns 3 embora. Vejam bem que não é fácil suportá-los, viu? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, acrescenta mais uns 15 anos. Quem cobra demais de si? Os melhores profissionais cobram demais de si. Os melhores profissionais. Eu costumo dizer que só trabalho com pessoas anormais, porque os anormais é que fazem acontecer. Só que não pode ser anormal demais, senão atropela todo mundo. Mas falando sobre conviver com pessoas lentas, cada ser humano é um aparelho cognitivo. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, um tem pensamentos estratégicos, outro mais pensamentos de fundo, complexos, multifocais, multiangulares. Não dá para exigir que as pessoas tenham o mesmo ritmo que a gente, porque não vão ter nunca. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus colaboradores. Mas como cada ser humano é um aparelho cognitivo particular, cada um tem peculiaridades que podem ser exploradas e mesmo que elas sejam lentas, podem ser mais assertivas do que alguém que pensa muito e constrói muito e quer tudo rápido e pronto. Então, tolerância e paciência é fundamental para que nós sejamos autores da nossa própria história. Toda vez que você tem alguém que não corresponde à sua expectativa, saiba que é impossível ter 2 seres humanos iguais. E a sabedoria, ela implica em você ser um garimpeiro de ouro nos solos da intelectualidade. E um garimpeiro de ouro não cria o ouro, remove as pedras. Há uma diferença enorme. E remover as pedras não é pressioná-los. É você, como eu disse, elogiar antes de criticar. É você abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. É você aprender a desafiar quem está ao seu redor, provocando a capacidade de pensar e o desenvolvimento do raciocínio sintético. E você desafia perguntando, você não desafia respondendo pelo outro ou pela outra, tá? Isso é fundamental. Bom, síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome que eu descobri porque percebia já nos anos 2000 que a quantidade de dados registrados pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, poderia fazer com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, fosse completamente saturada. Ele deve ter mais ou menos 2% de todo o portfólio da nossa memória. Você não usa toda a grandicidade da memória para executar grande parte do seu trabalho, assim como na cidade de São Paulo. Você não frequenta todas as ruas, todos os bairros, você frequenta 0,01%. Na memória humana você frequenta no máximo 2% para realizar 99% das suas atividades intelectuais. Grande parte dos arquivos não são acessados, mas estão lá, fazem parte do portfólio da sua personalidade, influenciam sua sensibilidade, sua timidez, sua impulsividade, sua ousadia, assim por diante, mas não influencia você através da produção, do resgate dessas informações de maneira muito clara. Estão lá traçando quem você é, definindo quem você é, mas você não utiliza na construção de cadeias de pensamentos. Também na memória humana, a MUC, ela tem precisa ter essa redução, porque quando eu fizer uma pergunta para você e vier milhares de dados ao mesmo tempo, você não suportaria, haveria um esgotamento cerebral. Vocês nunca perceberam que nós temos dificuldade de resgate do passado? Nunca perceberam que a nossa mente é seletiva? Você não vem 2, 3, 10 mil pensamentos de uma vez? É diferente da inteligência artificial, que consegue resgatar milhares de dados numa fração de segundos. A nossa mente tem uma seletividade para preservar a emocionalidade, a saúde mental. Por isso que muitas pessoas que querem pensar muito, querem ser rápidas demais, querem resolver todos os problemas, elas se destroem. Por isso que os perfeccionistas querem tudo bem controlado, tem déficit de criatividade, porque a criatividade nasce no caos, nasce na desorganização para gerar organização. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o excesso de pensamentos, o excesso de informação, e no passado o número de informações dobrava-se a cada 2 séculos. No começo do século XXI, começou a dobrar-se a cada 10 anos. Depois, na segunda década, a cada 1 ano. E agora está dobrando a cada 1 mês. E esse excesso de informação
informação arquivada no córtex cerebral acelera a mente humana em níveis jamais vistos na história da humanidade, gerando um esgotamento seríssimo do cérebro. Por exemplo, quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Olha, grande já parte... aconteceu, hoje não, mas aconteceu comigo. Então, grande parte acorda cansado. Por quê, Tiago? Porque nós estamos gastando muito mais de energia mental do que estamos repondo. O sono já não é mais reparador. E isso é ansiedade. Há uma ansiedade saudável que sempre existiu e faz parte da sobrevivência da humanidade, que leva à curiosidade, leva às expectativas, leva você a entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Essa ansiedade é importantíssima. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, falou: não andeis ansiosos, mas não disse que nós não deveríamos ter ansiedade, porque ele sabia que a ansiedade faz parte das expectativas, da curiosidade, da exploração, de você sair do cárcere do conformismo. Então a ansiedade é saudável e é importante. Agora, andar ansioso, viver ansioso, ter uma mente hiperacelerada, querer resolver tudo rápido e pronto, querer que os outros correspondam às nossas expectativas, ou então ter uma mente hiperacelerada, com sintomas psicossomáticos, como nó na garganta, diarreia quando está tenso, opressão no peito, taquicardia, extrasístole, tal, uma série de sintomas reflete que essa ansiedade ultrapassou os limites da normalidade, da saúde, para entrar no campo do adoecimento. E existem vários tipos de ansiedade. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que nós vamos falar no encontro. Existe a síndrome de burnout, que é o estresse profissional, grandes expectativas, processos, cobranças, autocobranças. Existe a síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são ideias fixas de conteúdo negativo. E existe a ansiedade patrocinada, porque nós somos aqueles que mais cobram de nós mesmos, aqueles que mais aumentam os níveis de expectativa para ser feliz, relaxado e realizado. Então, Tiago, infelizmente o ser humano é o maior algoz de si mesmo. Ele é o maior carrasco de si mesmo. Não pense que os piores inimigos estão fora de vocês. Sim, vocês podem ter pessoas que até serão cruéis, críticas ácidas, injustas, não te compreenderão. Os íntimos são aqueles que mais podem nos machucar e nos ferir. Mas ninguém pode levar você ao caos emocional, ao desprazer de viver, a ter crise de ansiedade ou crise depressiva, mais do que sua mente em destaque, os 4 copilotos, quando não gerenciado minimamente pelo próprio eu. Quando você não impugna. Sabe quanto tempo você tem para impugnar um pensamento perturbador? Você produziu uma ideia de que não vale a pena viver, ou de que as pessoas não gostam de você, ou de que, puxa, eu não tenho sucesso, eu não tenho capacidade. Não importa o pensamento, o lixo mental. Você tem 24 horas para tomar banho, não é isso? 4 a 6 horas para escovar os dentes, higiene bucal. Mas você só tem 5 segundos para impugnar, discordar e confrontar de um pensamento perturbador. E Harvard não ensina isso, Cambridge, Oxford, MIT, estão no tempo da pedra em termos de gestão da emoção, que é mais complexo do que inteligência emocional. Porque no fundo não há inteligência emocional, a emoção é desinteligente, é inconsciente, ela não consegue ser autogerida, é a parte mais bela, mas é a parte mais, é a meninice, a parte mais ingênua da nossa psique. Quem tem de gerir a emoção não é ela mesma, não é ela que tem que ser inteligente, é o eu que tem que ser inteligente o suficiente para impugnar, discordar, confrontar a cada momento existencial, para que possamos nos tornar o tanto quanto possível protagonistas da nossa própria história, diretores do nosso próprio script, pilotos da nossa aeronave mental. Agora, doutor Augusto, uma coisa que eu tenho reparado, principalmente entre empreendedores, é a capacidade absurda de sofrer por antecipação, de ter uma mente catastrófica, ou seja, imaginar sempre o pior cenário, sempre. Porque imaginar uma vez ou outra o pior cenário para você se preparar é uma coisa. Agora, a vida toda só pensando no pior. Pessoas que são extremamente negativas em tudo, por exemplo, aparece uma espinha, ela acha que pode ser o fim da vida dela. A empresa não está indo bem naquele mês, ele acha que vai quebrar. O casamento teve uma confusão, ele acha que acabou tudo. Ou seja, como trabalhar essa mente catastrófica, esse sofrimento por antecipação, tem destruído a vida de muitas pessoas, mas principalmente dos empreendedores. Tiago, você já reparou que a imprensa também é assim?
Sim, é impressionante. Você reparou que as pessoas nos relacionamentos também são assim? A tendência do ser humano é a catástrofe. A tendência do ser humano é valorizar o drama e não a comédia. A tendência do ser humano é ser um pessimista, é sofrer pelo futuro e infectar o presente. Reitero, que é o único momento em que é possível ser relaxado e realizado e feliz. Mas por que isso? Tem explicação. A imprensa não sabe, no mundo todo. A CNN, a Fox News, a Globo e todos os canais de TV não sabem. Por que elas... Porque nós também fazemos a mesma coisa. Porque eles fazem e nós reproduzimos em nossa mente. Porque tudo aquilo que tem mais dor é imprimido de maneira mais privilegiada e se torna uma janela killer psicodisponível em meio a milhões de janelas. É como se, por exemplo, a mente humana, a memória humana fosse milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Você tem inúmeros bairros, milhões de residências, mas quando ocorre uma destruição de uma área, a tendência é aquela área ficar exposta e nós gravitarmos na órbita de quem nos ofendeu, de quem nos criticou, de quem nos excluiu, ou daquele mês que você falou que o faturamento da empresa foi menor, ou de uma crítica ácida, ou de, sabe, como você falou, uma espinha, bom, será que eu estou com câncer? O ser humano tem tendência a avolumar a sua dor, o seu sofrimento, e esse sofrimento é registrado de maneira privilegiada, gerando uma janela killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrado como agulha no palheiro, uma assertividade impressionante no meio de milhões de arquivos que tem coisas belíssimas, apoios, encorajamentos, ousadias, e até um histórico de você ter se reinventado e superado, mas naquele momento aquela dor tem preponderância, vocês têm que tomar cuidado. Você disse uma coisa seríssima e que seres humanos em todo o mundo caem. Inclusive, por exemplo, chineses. Sabe quantos chineses tiram a sua vida por ano? Tem ideia? Muitos, né? Imagino, porque são 2 bilhões de chineses pela estatística. Mas cerca de 280 mil chineses. Meu Deus. E sabe quantos devem tentar o suicídio? 10 para 1. Mais de 2 milhões, 2 a 3 milhões de pessoas. Mas não são um país da tecnologia, eles não estão borbulhando. Bom, na China tem 20% de jovens, 20 anos, 22, 25 anos, que se auto-abandonaram. 60 milhões que não têm mais perspectiva de vida. Trabalharam, estudaram muito, mas não tem trabalho, não tem ambiente, não se reinventam. Eles não conseguem ser empreendedor. E o empreendedor tem que viver riscos. E o empreendedor tem que se reinventar. O empreendedor não pode ter medo da dor. Ele não pode se curvar ao fracasso. Os empreendedores são aqueles que transformam o caos em oportunidade. Os dias mais tristes, nos capítulos mais importantes, mas eles não foram treinados em gestão da emoção. E se nós não formos treinados, o pessimismo, o sofrimento pelo futuro, o medo do que os outros pensam e falam de nós, a alodoxafobia, o medo dos cancelamentos, das críticas, dos haters, vão ter preponderância e vão asfixiar a nossa mente. Então, cuidado. Nós temos tendência ao pessimismo, à autopunição, à autocobrança. Nós temos tendência a supervalorizar os dias mais dramáticos. Mas se o nosso eu sai da plateia, entra no palco da mente e aprende a dar escândalos, quem dirige o meu script sou eu, ele começa a reeditar as janelas da memória. Você não apaga os arquivos mentais nunca. Nos computadores, você é um Deus sempre. Você apaga o que quer, quando quer. No córtex cerebral, isso é impossível. Isso torna a mente humana extremamente complexa. Porque não dá para anular, não dá para você fugir, não dá para você negar o problema. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, você não consegue fugir de você. Não consegue fugir da tese, a mente mente. Ninguém pode te trair ou te ferir mais do que a própria mente. Mas se você treinar o seu eu com técnicas como a DCD, duvidar, criticar e determinar, técnicas como a mesa redonda do eu, você vai conversar com teus fantasmas mentais seriamente. Assim como uma reunião de trabalho onde há dificuldades para serem resolvidas, chama a tua equipe e vamos conversar abertamente sobre os problemas que nós temos, sem fingimento, sem distorções, sem dissimulação.
O teu eu também tem de conversar com os fantasmas da sua mente. Autopunição, sofrimento pelo futuro, autocobrança, os seus vários tipos de medos. Se você não o faz uma vez por semana, pelo menos 10 minutos, o teu eu é irresponsável para cuidar da sua saúde emocional. E, sinceramente, nós, 99,999%, somos irresponsáveis em cuidar de maneira inteligente e adequada da nossa saúde mental. Nós não somos grandes gestores da nossa emoção. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós precisamos reverter isso e é o que nós estamos fazendo, pelo menos minimamente, um pouco aqui. Uma coisa interessante é que antigamente eu li os livros do Dr. Cury, e ele falava muito sobre a questão das janelas killer e do duplo P, que é o duplo poder, né, de algo negativo. E eu não entendia muito isso, assim. Por que eu não posso dar tanto valor para a minha dor, né? Porque o cérebro, a nossa mente tende a registrar muito mais a dor, e no momento que você mais precisa, ele vai trazer aquilo para te fazer sofrer ainda mais do que as coisas boas. Aí um dia eu estava assistindo um filme, que é um dos meus preferidos hoje, se chama Kingdom of Heaven, em inglês, e foi traduzido aqui para o Brasil como A Cruzada, com Orlando Bloom. Eu sugiro que assista esse vídeo. A Cruzada. É um filme da época da Cruzada. Orlando Bloom é um ator de Hollywood. E ele, o rei de Jerusalém, é um leproso que anda de máscara. E o chefe do exército descobre um filho bastardo na França. Como ele não tinha outros filhos, ele vai até a França, encontra esse filho bastardo, traz para Jerusalém para treiná-lo, para ele substituí-lo como comandante da guarda real, para ele proteger Jerusalém. Vai ter uma guerra forte entre Jerusalém e Saladino, que era o rei dos árabes na época, e ele prepara esse garoto, que era o Orlando Bloom, para substituí-lo. Quando ele vai fazer o juramento de cavaleiro, ele manda ele se ajoelhar, faz todo o juramento, faz ele repetir todo o juramento e dá um tapa na cara dele. E ele bota a mão e fala assim, por que você fez isso? Ele falou, porque você só vai lembrar dessas palavras todas se tiver uma dor no meio. E aí eu entendi, vendo esse filme, o que era o poder de registro da memória por causa da dor. Ou seja, é capaz de você lembrar os detalhes de um enterro que foi, mas não lembra os detalhes do nascimento de alguém. A gente é muito mais de registrar momentos tensos, doloridos, e trazer a nossa memória, inclusive quando menos precisamos dele. Agora que a gente tinha que se livrar disso, aí que vem. Então, essa teoria me fascina. Exatamente isso. Porque a dor, como ela é imprimida de maneira privilegiada, a tendência, no meio de milhões de arquivos mentais, é você resgatar aquilo que mais te impactou. Por isso que quem bate, quem humilha, quem critica, quem exclui, não se lembra. Mas o excluído, o ferido, é inesquecível. Porque nele imprimiu uma dor inenarrável e inexprimível. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a exclusão social. Temos que tomar muito cuidado, temos que ter compaixão das pessoas. Nós temos que perceber que, às vezes, pequenas atitudes nossas têm grandes impactos nas pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que nós temos que perguntar para quem nós amamos, aonde eu errei e não soube. Já tiveram coragem de perguntar? Quantas vezes eu perguntei para as minhas filhas, onde o papai errou e não soube? Ou até para minha esposa, porque nós às vezes erramos sem perceber. E há milhões de homens que são misóginos, asfixiam o direito das mulheres e a grandeza delas. Eles sistematicamente humilham, criticam, agridem, elevam o tom de voz. E é uma dor silenciosa que elas não expressam, mas são capazes de levá-las à autopunição, à angústia, ao apequenamento e até mesmo quadros depressivos. Infelizmente, as mulheres no mundo todo, elas foram vilipendiadas ao longo da história. Elas foram apedrejadas, foram queimadas, foram tolhidas e silenciadas. E sem vocês, mulheres, nossos céus não teriam estrelas, nossas manhãs emocionais não teriam orvalhos, nossa história não teria aventuras. Muito obrigado por vocês existirem. Muito bom. Daqui a pouco eu quero voltar no assunto de autopunição, porque conheço muita gente assim, já passei por esse processo. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta geral.
Quem aqui teve um problema sério na infância? Algum tipo de abuso físico, mental, emocional, palavras, apanhou muito, abuso sexual, alguma coisa desse tipo? Quem cresceu sem paternidade, sem pai, não teve ligação com o pai, ou o pai foi muito ausente? Quem passou por algum tipo de privação muito forte na infância? E tudo isso gera alguns... Quem sofreu bullying na escola? Levante as mãos. Olha só. A maioria, né? O Wesley hoje até sofre e está vivo, viu, gente? Ou seja, brincadeiras à parte, a gente vem geralmente de uma infância complicada. Nem todos tiveram uma boa infância. E às vezes a tua infância foi boa, mas uma coisa só te marcou o suficiente. Exatamente, é isso. Para fazer com que a tua idade adulta fosse um pouco sofrida. Eu gostaria que o Dr. Augusto Cury explicasse para a gente se realmente a frase "nós somos reflexo da criança que fomos", se isso é verdade, se a nossa infância marca tanto a vida adulta e como é que funciona esse processo. Freud, ele acreditava que os primeiros, os traumas, as perdas, os abusos que ocorreram nos primeiros 7 anos definiam os conflitos de um adulto, o adoecimento psíquico, os transtornos mentais. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade sempre. Por quê? A mente humana tem estratégias para transformar o caos em oportunidade. Às vezes, uma criança sofreu abusos, sofreu exclusões, mas ela intuitivamente não se tornou vitimista. Ela não gravitou na órbita daquele fenômeno, daquela perda, daquele abuso, daquela dor emocional. E ela foi reconstruindo na MUC, memória de uso contínuo, no centro consciente, uma série de experiências que patrocinaram a ousadia, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações, a capacidade de se reinventar, a capacidade de se tornar autor da sua própria história. E mesmo pessoas que não vivenciaram estímulos traumáticos na sua infância e na adolescência, a mente humana é tão criativa e tão cruel que é possível que um adulto, reitero, com uma infância e uma adolescência saudável, possa ter graves problemas emocionais, mesmo não tendo background, mesmo não tendo histórico. Porque se ele sofrer pelo futuro, como nós comentamos, se ele aumentar os níveis de expectativas para ser feliz, relaxado, realizado, se ele terceirizar sua felicidade em função da opinião dos outros, se ele for hipersensível, pequenos problemas tiverem impacto muito grande, se ele for cobrador demais de si, autopunitivo, ele por si mesmo cria plataformas de janelas killers ou traumáticas que vão sequestrando o ser humano. Então, se por um lado pode, em muitos casos, ter uma linha direta entre os traumas da infância que explique os conflitos dos adultos, há muitas crianças e adolescentes sem traumas que vão desenvolver cárceres emocionais seríssimos porque seu eu não exerceu minimamente o papel de gestor da sua emoção e gestor dos seus pensamentos. Agora, como tudo depende da atitude do eu como vitimista. Se você pegar 2 crianças que foram presas num quarto escuro, elas tinham 3 anos de idade, 2 crianças gêmeos univitelíneos, tá certo? Passou pela experiência da dor. A que mais chorou, se deprimiu, porque estava presa no quarto escuro, e a outra que menos chorou, menos se angustiou, menos teve reação fóbica naquele momento, porque a mãe não estava lá e eles começaram a ter crise de ansiedade e tal. Você não pode dizer que essa criança que mais sofreu é a que mais vai desenvolver traumas, que mais desenvolver sequestro, porque não é lógico o processo. E a criança que menos experimentou dor é a que vai superar com muito mais facilidade, porque vai depender de como a criança vai ruminar, remoer, retroalimentar aquela janela, e quanto mais ela volta ao passado, mais ela constrói pensamentos perturbadores que mais vão sendo registrados. E se por um lado existiam algumas barras de ferros lá, metaforicamente, na experiência original, com 3 anos de idade, poucas barras, e a outra criança desenvolveu várias barras, essa criança que desenvolveu menos barras, se ela se retroalimentar, ela constrói um presídio com tijolos, com barras, com segurança máxima. A atitude
atitude putante do eu como vitimista é um problema. Ser vitimista é você tirar o teu eu do trono ou da capacidade de exercer plenamente a sua livre decisão, a sua livre escolha ou livre-arbítrio. Se o eu não se torna protagonista, se o eu não enfrenta, não conversa consigo e não tem uma atitude inteligente, ousada, para você se reinventar, aí sim, pequenos traumas se tornam grandes conflitos. E se ele, ao contrário, grandes traumas podem se tornar conflitos mais brandos e não tão importantes. Então, só uma pergunta para mim fundamental. Então, independentemente do que aconteceu na minha vida contra mim, é a minha mente que vai determinar meu nível de felicidade e tristeza? E em destaque, a atuação do eu intuitivamente. Se a atuação do eu for treinada desde a mais tenra infância, por exemplo, nós desenvolvemos o programa AGEM, Academia de Gestão da Emoção, para empresas, tá? Todas as empresas agora podem ter um programa de saúde mental, psiquiátrico, psicológico. E nós poderemos conversar sobre isso, que é um projeto interessantíssimo, onde cada colaborador, uma vez por semana, em grupo de 20, eles vão se reunir durante meia hora para cumprir a NR1. A portaria do Ministério do Trabalho para ter saúde mental. Mas não é só para cumprir a NR1, é um programa espetacular. Uma vez por semana, meia hora, um mediador, que pode ser qualquer pessoa da própria empresa, mais falante, extrovertido, tal, ele vai ler uma ferramenta. Por exemplo, a minha paz e minha saúde mental vale ouro, o resto é insignificante. Por nada e por ninguém eu vou vender o que é inegociável, a minha saúde emocional. Ainda que haja bullying na empresa, ainda que haja rejeição, fracassos, tal. Lê-se a ferramenta em 2 minutos, depois 2 perguntas. Toda semana tem uma nova ferramenta. Aonde você negociou o que é inegociável? A tua saúde, tua tranquilidade. E como é que você deve reagir agora a partir deste programa para se tornar protagonista da sua própria história? Quando o colaborador é solicitado e provocado a falar 1 minuto, todos aplaudem. Todos aplaudem. Ali, naquela reunião, não se deve elevar o tom de voz, não se deve apontar falhas, deve ter elegância e generosidade. Quando todos aplaudem e começam a se elogiar, o colaborador sai do anonimato e vai para o estrelato. E isso equivale a como 1 milhão de likes, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele é aplaudido. Lembra, você citou o exemplo daquele filme, A Cruzada, que levou aquele tapa. O que nós queremos fazer é nessa jornada semanal de ouro da saúde mental, é fazer um tapa ao contrário. Todos aplaudem, ele sai do anonimato e ele registra de maneira privilegiada aquela ferramenta e ela vai se tornando cada vez mais um instrumento para que ele se torne autor da própria história. Isso pode ser feito nas empresas e pode ser feito com as crianças. Isso treina o eu sair da condição de vitimista. Porque independente do passado dilacerado ou não, se o nosso eu não for equipado para dirigir o nosso script, pode ter certeza que mesmo que tenhamos um céu sem tempestades, nós somos suficientemente criativos para criar as nossas próprias tempestades mentais. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Quem de vez em quando sente que a sua mente é uma avalanche de pensamentos angustiantes, perturbadores? Levante as mãos. Opa! Então, meu Deus. Tiago, você vê que nós estamos aqui diante de pessoas notáveis, que você treina e que supostamente tem um nível de conhecimento, de cultura psicológica acima da média. Se vocês sofrem assim, imagine o resto da sociedade. Vocês não têm ideia como os seres humanos estão sofrendo. É por isso que aumentamos em 149% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Uma época que era a época do prazer, o ribombar dos hormônios, da exploração. Estamos na era dos mendigos emocionais. Eu tenho sido uma voz solitária em mais de 70 países denunciando que estamos na era dos mendigos emocionais, inclusive no Vale do Silício, onde já dei treinamento. Por quê? Precisamos de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O problema está no nosso eu, em não se tornar autor da nossa própria história e protagonista do teatro da nossa mente. O nosso eu tem de sair da condição de vítima para ser o tanto quanto possível diretor do nosso próprio script. E aproveitando isso, muitos problemas conjugais que eu tenho acesso
ou porque a pessoa está na minha mentoria, ou porque tem algum acesso a mim e me pede ajuda, quando eu paro para escutar o problema, eu percebo que geralmente é psicológico em um dos dois o problema. É um problema da psique, ou seja, ou o homem não consegue controlar o tom de voz e agride com as palavras, ou a mulher, para puni-lo, consciente ou inconscientemente, trata-o de forma indiferente e aí ele se sente mais deixado de lado e aí age com mais raiva ainda. Ou seja, quando eu paro para analisar, é lógico que tem diversos motivos que não são diretamente ligados à vida emocional dos dois, porém, eu percebo que muitos dos problemas conjugais é falta de treinamento nas emoções. Senão, as palavras seriam melhor colocadas, a empatia seria a realidade, porque se você parar para pensar, se eu for empático com a minha esposa, eu jamais vou chegar em casa falando assim, eu trabalhei o dia todo e não sei o quê, e ela também. Nas responsabilidades dela. Exatamente. Né? Responsabilidades essas que eu não conseguiria cumprir. Se fosse trocar, eu não conseguiria cumprir. Então a empatia é muito poderosa para libertar essa parte emocional. O que os casais podem fazer? O casal quer salvar seu casamento. O que eles podem fazer para conversar entre si, se já é tão difícil eles conseguirem conversar entre si, para se libertar emocionalmente? Eu não sei se existe essa palavra, mas essa conjugação de palavras, mas se libertar emocionalmente. É engraçado. Você comentou que muitos casais se digladiam, discutem por coisas até irrelevantes e às vezes usam generalizações. Sempre sempre assim. Sempre assim. Mas não tem jeito. De novo. Cuidado. Generalizações são cruéis. Inclusive com os filhos. Eles não são sempre assim. Eles não erram. Nós queremos mudar o cérebro dos outros. Repitam comigo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros. Temos o poder de piorar os outros. E não de mudá-los. E não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns. Vocês a deixaram super teimosas. Porque toda pressão, toda crítica, toda contundência, todo tom de voz elevado registra de maneira diferente como vocês gostariam que arquivasse para mudar o outro. Você reforça aquilo que você mais detesta. E não é a falta de amor que destrói os casais. É a falta de saber amar que destrói os casais. É a maneira como nós nos colocamos nas relações interpessoais. Abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz é você aprender a não negociar a sua saúde mental e você ensinar quem você ama também a não negociá-la. Quem eleva o tom de voz já perdeu. Perdeu a sua capacidade de ser autocontrolado. Quem tem ciúmes, de acordo com o programa de gestão da emoção, tem uma definição belíssima. Vou pedir para os meus alunos repetirem. Teus alunos, que nesse momento também se tornaram meus alunos. Ciúmes é saudade de mim. É saudade de mim. Você exige do outro ou da outra a atenção que você não dá para si. Cobranças do outro também é saudade de mim. Toda pessoa que cobra demais está apto para trabalhar num banco ou numa financeira, não para construir uma bela história de amor. Nós estamos solicitando que os casais mudem completamente a sua política de relacionamento. Não basta amar, tem de saber amar. E para saber amar, você tem que ver o charme nos defeitos dele ou dela. Por exemplo, ela é impulsiva e você olha para ela e diz: querida, você é agradavelmente impulsiva ou reativa. Ou ela olha para ele e diz: meu bem, você é admiravelmente ansioso. Você começa a ter uma vida mais leve. Ao invés de ser um neurocirurgião querendo operar o cérebro dos outros, ou um psiquiatra querendo mudar a mente dos outros, que gera o contrário, você vai entender que você não muda o outro ou a outra, mas ele e ela pode se mudar
Se você for elegante, nobre, impactante, se você surpreender, dizer palavras nunca ditas, se você começar a mudar a política do relacionamento, lembre-se, ao invés de se tornar um apontador de falhas, se converter num celebrador de acertos. Quem é que me promete que de hoje em diante será um celebrador de acertos e não um apontador de falhas, vai praticar a técnica DCD, vai diminuir o tom de voz quando alguém elevar o tom de voz, vai gerir a sua emoção nos focos de tensão? Levante as mãos. Posso brincar com vocês? Não com você, com eles posso brincar? Levante as mãos de novo, por favor. Eu não confio em vocês. Porque o inferno emocional está cheio de pessoas que prometem. Mas no calor da segunda-feira, tudo volta. Agora, quem me promete que vai treinar todos os dias? Aí sim, treinamento, treinamento, mais treinamento. A palavra de ordem na mente humana é você treinar o seu eu para que ele saia, usando a metáfora do teatro, da plateia, entre no palco e possa se tornar ator ou atriz principal do teatro da sua psique. Caso contrário, nossas intenções não duram, não resistem ao calor dos problemas da segunda-feira ou às jornadas conflitantes da nossa história. Porque estamos doentes. Todos, mesmo não catalogados pela psiquiatria, como depressão bipolar, depressão maior, como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, como psicose, como síndrome do pânico, não importa. Nós podemos não estar em nenhuma classificação diagnóstica, mas o nosso eu, nessa sociedade cartesiana, racionalista, exteriorizante, criticista, está doente. Porque nós não sabemos nem cuidar de nós mesmos. Quanto mais não sabemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas se nós treinamos, viver uma vida mais leve, mais relaxada, se você treina observar comportamentos pequenos e exalta, seu marido, por exemplo, é irritadiço, fala sempre de problemas, é pessimista, mas quando ele é um pouco bem-humorado, relaxado, se você diz, querido, como é que você é um bom piloto da sua mente? Se ele se surpreendeu, você acertou. Puxa, como é que você é calmo? Como é que você é incrível? Quando você exalta diminutos comportamentos, o biógrafo do cérebro, ele faz uma festa no território da emoção. Ele registra de maneira privilegiada. Você pode mudar seres humanos tocando muito menos nos problemas e exaltando muito mais diminutos comportamentos quando eles aparecem. A sabedoria não é dada por um ser humano que se agiganta diante dos outros, querendo ser o mestre deles. A sabedoria dá quando você se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Muito bom. Eu quero abrir para perguntas sobre saúde emocional, sobre a administração do eu, né? Sobre a gestão das nossas próprias emoções e como isso impacta a nossa família, nosso interior e, é claro, nossos negócios. Então, quem tiver alguma pergunta para o Dr. Augusto Cury, só levanta a mão e os nossos voluntários vão com o microfone até você, tá bom? Boa tarde, doutor Augusto. É um prazer poder te ouvir. Sou sua leitora. Meu nome é Camila. E a minha pergunta vai, diante de tudo que você comentou, né, as mazelas aí do nosso eu, aonde entra a disciplina? Porque somos todos aqui empresários, empreendedores, né, e a gente vê que a dor do empreendedor, né, ou de boa parte deles, vai na disciplina, né? De manhã a gente teve o Flávio Augusto aqui falando, né, e como a gente treinar a nossa mente ou interiorizar essa questão da disciplina, seja para o lado pessoal, para o empreendedorismo, para fazer o que precisa ser feito, da maneira como precisa ser feito, para que a gente possa caminhar um degrau aí em relação às nossas metas, ao nosso sucesso. Aonde entra a disciplina aí nessa questão? Muito obrigado, Camila, por a sua pergunta. Aplaudo a Camila, por favor. A disciplina é muito mais importante que o talento ou os dons. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não realizam seus próprios projetos. E disciplina sem sonhos, sem projetos,
produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Se você me perguntasse se uma pessoa pode chegar mais longe como empreendedor, como empresário, como construtor de novos projetos, novas tecnologias, o que é mais importante? Se é a sua intelectualidade, sua genialidade ou disciplina, eu falo que é disciplina. Porque uma pessoa que tem alta genialidade realmente não consegue transformar os seus projetos em realidade, porque grande parte desses projetos vai precisar de garra, de transpiração, de lidar com dor, com as frustrações, de recomeçar tudo de novo, tantas quantas necessárias, de lidar com o vexame, com a vergonha, com as vaias da plateia. E a disciplina, ela tem de ter duas grandes ferramentas, pelo menos. Toda escolha tem perdas. E as principais decisões são solitárias. Não pode depender da plateia. Todo empreendedor tem de tomar decisões e às vezes as decisões são solitárias. Não pode depender do apoio dos outros. Não pode depender do incentivo, do encorajamento das pessoas ao redor. Tem mais elementos que compõem a disciplina, mas são dois paradoxos. Escolhas nem sempre produz conforto. Às vezes ela produz dor momentânea para você chegar aos objetivos mais nobres. E a solidão das decisões, muitos não o tomam porque precisam ter a necessidade ansiosa ou neurótica de ter apoio para tomar atitudes que são importantíssimas. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Existem dois grandes tipos de pensamento, eu não vou entrar em detalhes. Eu estudei esse fenômeno e descobri que, além do pensamento dialético, que é esse que copia os símbolos da língua, que nós usamos para falar, conversar, debater, para ler e escrever, há um pensamento rebelde às convenções, muito mais complexo. A matriz da criatividade, a matriz da ousadia, da curiosidade, dos sonhos, da capacidade de você se reinventar. E as pessoas não estudaram esse pensamento. E ele é importantíssimo. Ele é o antidialético, anticódigo, antilógico, é o pensamento imaginário. Através dele que você sonha, que você constrói pessoas na sua mente, que você vislumbra o futuro, que você sofre pelo futuro, ou você remoe mágoas do passado, ou recorda elementos interessantes, inteligentes do passado. Então eu estava na sala de aula e eu não me adaptava ao currículo escolar, porque eu pensava mais antidialeticamente. E nenhum professor me apoiou, e nenhum aluno apostou em mim, nenhum colega. Aí, quando nós fomos falar sobre o que nós queríamos ser, uns queriam ser engenheiros, outros advogados, outros queriam ser professores, e eu falei para a minha turma, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí foi que entendi. As principais decisões humanas são solitárias. E entendi também que sonho sem disciplina produz pessoas frustradas. Passei a estudar 12 a 14 horas por dia. E entrei entre os primeiros. E fui o primeiro em matemática e física de 1.000, 2.000 alunos. Mas eu amava a medicina, as ciências humanas. E parti para as ciências humanas. Só que no segundo ano, passei pelo caos de uma depressão. E percebi que as lágrimas, que nós não temos coragem de chorar, são mais penetrantes e dolorosas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Então aprendi outra ferramenta, importantíssima. Ou a dor me constrói, ou ela me destrói. E não é defensável que ao longo do tempo as pessoas são construídas pela dor, porque o biógrafo vai registrando e consequentemente vai nos encarcerando. Então eu tive que fazer escolhas. Eu tive que impugnar, discordar e me confrontar da minha dor e perguntava, por que penso? O que penso? Por que não dirijo o veículo da minha mente? Qual a natureza dos pensamentos? Eu não fui gestado como escritor porque as editoras abriram as portas, porque alguém me apoiou. Eu apoiei muito o Tiago, eu vi talento no Tiago. O Tiago queria contribuir com a humanidade,
Então, eu lembro quando você me procurou em Ribeirão Preto, como é que eu escrevo. Eu risquei quase tudo que você escreveu. Precisa melhorar isso, aquilo. Eu vi esse desejo. Esse jovem aqui tem ouro aqui dentro. Se remover, eu não crio ouro, mas eu posso remover as pedras. Esse é garimpeiro de ouro. E aonde ele chegou? Olha o que ele construiu, quantos alunos ele tem. Claro, todos nós temos defeitos, estamos em processo contínuo como seres humanos em construção. Mas eu não tive apoio. Ninguém, nenhuma editora, nenhum amigo, nenhuma pessoa, ninguém da família. Mas sonhos me controlaram, o desejo de contribuir com a humanidade. Então, uma das coisas importantes também na disciplina é você ter garra, ter sucesso, sim, para contribuir com a humanidade. Porque uma pessoa só é feliz verdadeiramente quando ela usa o seu dinheiro, sua inteligência, os seus recursos para fazer os outros felizes. E 20 anos depois, eu recebi o título de honra, membro da Academia de Gênios do Instituto Europeu de Inteligência. Falei, mas eu, gênio, membro de honra entre os gênios, mas lá atrás era a segunda nota da classe. Se eu cheguei lá, qualquer ser humano pode chegar. Muito bom. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Maria. Doutor Augusto, eu me arrependo profundamente por não ter sido a mãe que minhas filhas precisavam quando eu era pequena. Hoje eu tento me reconectar com elas, mas às vezes eu sinto que elas não me permitem me aproximar, principalmente a mais velha. É como se ela quisesse me abraçar e alguma coisa impedisse ela. Eu tento criar novas memórias para empilhar sobre as ruins, mas eu me deparo com a barreira invisível. Como é que eu posso, de forma emocional e prática, pedir ajuda e reconstruir esse vínculo, mesmo quando eu sinto que eu estou sozinha nesse esforço? Seu nome mesmo é? Maria. Maria, a sua pergunta é a dor de milhões e milhões de pais, se não centenas de milhões de pais do mundo todo. Como reconectar com filhos, já que nós não conseguimos criar pontes adequadas? Os pais, nas relações interpessoais, eles falam muito com a criança quando elas não sabem falar. Já repararam? Bebê, criança de 1 ano. Os pais chegam, querem conversar, querem tirar qualquer palavra. E eles são bem-humorados quando as crianças não entendem as sutilezas, o bom humor, a piada. Mas os pais, eles fazem de tudo. São extremamente versáteis para roubar um sorriso de uma criança. Quando as crianças aprendem as sutilezas, aprendem a capacidade cognitiva de se colocar no lugar do outro ou de perceber uma piada, as nuances, e aprendem também a dialogar, os pais se calam e deixam de ser bem-humorados. Aí já se formou dezenas de milhares de janelas traumáticas que impede uma relação mais aberta e mais tranquila. Mas você pode mudar o status quo da relação? Sim, você pode. Só que você tem que ser muito inteligente em termos de gestão da emoção. Não fale demais. Em primeiro lugar, não queira conquistar falando da conquista. Não aponte falhas de maneira rápida e incisiva, porque uma vez que você aponta a falha, pode ser mais forte e poderosa do que você dar sem apoios. Número 3, saia com ela só para jantar de vez em quando e fale do que ela goste. Pergunta quais são os sonhos, quais são os pesadelos que você pode contribuir para que ela se torne mais feliz. Você não vai dar conselhos, você não vai dar orientações, porque a tua imagem já está comprometida. Porque quando ela olha para você, sem que você perceba e sem que ela perceba, já detona o gatilho, abre uma região onde tem milhares de dados e que dificultaram uma convivência mais tranquila, pacífica, interessante, inteligente e bem-humorada. Vou te dar um exemplo aqui de um caso gravíssimo. Chegou uma senhora no meu consultório, 82 anos, dizendo: eu quero me separar do meu marido. E ela detestava psiquiatra. Falaram que eu era um neurologista. E eu nunca gosto que façam isso, mas era a situação que estavam. A pergunta que não quer calar: mas há quanto tempo a senhora está casada? Há mais de 50 anos. E por que não se separou, né? Todo mundo faria uma pergunta assim. Na verdade, não apenas
Drogas viciam. Seres humanos viciam em atritar, discutir e não conseguem separar. Quem é que consegue pessoas que brigaram a vida toda e não se separaram? Levante as mãos. Muita gente brigaram a vida toda e não se separaram. Vocês conhecem parentes. Então eles estão viciados um no outro. E se eu apontasse qualquer falha, se eu começasse como qualquer psiquiatra, ou como um psiquiatra normalmente se esperar, quais são os seus problemas, suas dificuldades, ela iria embora, ela sairia nos primeiros 5 minutos. Aí eu comecei a perguntar quais eram as mais incríveis aventuras daquela mulher. O que motivava ela? Que sonhos, que alegrias, que desafios. Ela ficou surpresa, porque eu rompi o cárcere da previsibilidade do comportamento, eu surpreendi, provoquei o biógrafo, provoquei o fenômeno do gatilho da memória, a abrir janelas, killers ou lights? Lights, que estavam na periferia da memória, estava além da MUC, memória de uso contínuo, aqueles 2% que eu falei. E ela começou a se abrir. E ela começou a se encantar. E ela falava da história dela como uma jovem. No outro dia ela veio toda arrumada. E depois de umas 5, 6 sessões ficou sabendo que eu era um psiquiatra. Ah, você me enganou, hein? Eu falei, não, eu não te enganei, na verdade. Teus parentes te enganaram. Eu sou para a senhora um ser humano que se sente honrado em conhecer a sua história. E ela amava estar lá. Porque eu não tocava em tese nos problemas, eu exaltava e aos poucos levei ela a ter consciência crítica de quem ela era, de quem o marido era. E o marido era um grande cientista, um dos maiores do Brasil, que desenvolveu uma das mais incríveis faculdades de medicina, da USP. E sabe o que aconteceu? 3 meses após, ela estava dançando com o marido na casa, na sala de casa, como 2 adolescentes. E ele, angustiado, deprimido, resgatou o seu prazer de viver. Então, por favor, você não imagina o quanto você pode penetrar. Só que você tem que mudar a estratégia. Não queira ensiná-la como uma mãe ensina o filho. Não queira dar conselhos, não queira apontar falhas. Não fale das dificuldades que você tem com ela. Procura ser um garimpeiro de ouro. Qual que é a tese do garimpeiro de ouro nos solos da mente humana? Ele cria o ouro? Não. Ele faz o quê? Remove as pedras. Remove as pedras. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção. É isso aí. Depois você me fala os resultados. Mas sai com ela de vez em quando, só você e ela. Sem falar de problemas, do que ela ama, do que ela gosta, tá bom? Por favor. Dr. Augusto Cury, primeiramente eu quero dizer que sou muito seu fã e é uma honra estar falando contigo. Estou lançando um livro prefaciado pelo nosso mestre Tiago Brunet. E nesse livro eu faço uma menção sua, que diz assim: apesar de nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida. E entender que não existe pessoas de sucesso ou fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. E eu queria perguntar se eu posso entregar esse meu livro para o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando o senhor fala de idade cronológica e idade emocional, tem literatura que fala sobre dependência química, que é o tema desse livro, que diz que o dependente químico, quando ele entra em uso, ele para de evoluir emocionalmente. Então, às vezes, você vai ter uma pessoa que vai ter 60 anos e está fazendo, ainda está nativa, mas que começou com 20 anos e emocionalmente ela tem a idade emocional de 20 anos. E essa seria a segunda pergunta, se o senhor concorda. Então, o seguinte, existem os 2 paradoxos. O envelhecimento precoce da emoção, jovens com 15, 20 anos ou 30 anos com uma idade emocional de mais de 100 anos reclamam de tudo, querem tudo rápido e pronto, baixo nível de tolerância à frustração. E ao mesmo tempo, em termos de maturidade, mesmo tendo 40 anos, tem uma idade de 15 ou 20 anos. São imaturos e velhos em termos de capacidade de contemplar o belo e fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E, de fato, uma pessoa que gravita na órbita de um fenômeno, por exemplo, a dependência química ou de jogos, hoje parece que
se gasta 30 bilhões de reais em jogos, acho que por mês. As pessoas paralisam de fato a sua evolução quando elas têm qualquer tipo de medo. Por exemplo, a glossofobia, medo de falar em público, isso pode também paralisar o trabalho em equipe. Muito obrigado. E quando elas têm, por exemplo, fobia social, isso também medo de estar em público, né? Não é só medo de falar em público, medo de estar em público, um pouco mais grave, mais frequente, isso também dificulta a evolução. Mas o ser humano é versátil, cada ser humano é único e irrepetível, e cada ser humano tem um potencial incrível para reconstruir a sua própria história e para escrever os capítulos mais importantes em seus dias mais tristes. Então, muito obrigado por existir. Isso aí. E eu quero aproveitar aqui e dar um presente para o Thiago Brunet. Opa! Um livro que vai se tornar seriado. Nós sonhamos que ele se torne um seriado que vá para 200 países, em 49 línguas. Parabéns. Que mexeu com o meu coração, que é o livro Me Chamo Milagre. É um romance psiquiátrico e psicológico de uma garotinha que foi traficada com 1 ano de idade e, infelizmente, a Interpol, a Europol, na perseguição, ela é depositada num porão escuro e lúgubre, onde morava uma pessoa super versátil, bem-humorada, mas era um esquizofrênico, de acordo com a psiquiatria. Então, 2 pessoas improváveis. Uma garotinha de 1 ano que vai crescer aos pés do esquizofrênico e vai aprender com essa garotinha a desenvolver lucidez, e, ao mesmo tempo, esse que era desprezado pela sociedade vai ensinar ela a ser super bem-humorada e nunca se curvar à sua dor. Portanto, o livro se chama Me Chamo Milagre, pois a vida é um milagre inacreditável, inexprimível e inenarrável. Thiago, uma homenagem para a sua história, onde você se reinventou. A vida é um milagre. Cadê o nosso fotógrafo? Eu tenho uma foto com o Dr. Augusto Cury, parecido com essa que a gente acabou de tirar, de 2014. Eu segurando meu livrinho Rumo ao Lugar Desejado, que era de capa vermelha na época. Ele estava lançando um dos seus livros também. E a gente participou do mesmo evento lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e fizemos essa foto. Eu tenho até hoje, depois eu mando para o senhor pelo WhatsApp. Ou seja, quantos livros o senhor tem publicado? Mais de 80 livros. Mais de 80 livros. Eu devo ter lido uns 30, 35 eu já li, do Dr. Augusto. Recomendo, então, para os nossos alunos e para quem está nos assistindo pela internet, o livro Me Chamo Milagre, de Augusto Cury. Uma pergunta também agora de fã. É uma história de resiliência, de superação. Muito bom. Uma pergunta de aluno e fã. Qual é o livro que o senhor mais gostou de escrever, o que dá mais prazer, lhe dá mais orgulho? Existe isso? Tem isso? Tiago, cada livro é um filho, e cada filho tem suas particularidades. Uns dão mais trabalhos, outros dão mais alegrias, me levam a me interiorizar, outros me levam a relaxar. Mas eu posso te dizer alguns livros que marcaram minha história. O livro Me Chamo Milagre marcou muito a minha história, porque, como eu disse, é uma história de superação do caos, da perda, da pobreza, da capacidade de nunca desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. O livro Futuro da Humanidade, que está em fase de roteiro também para ser um longa-metragem, mexeu demais comigo, porque é a minha história de um estudante de medicina que numa sala de anatomia está ali, o professor, o doutor, dando uma aula de dissecação de cadáveres, veias, artérias e nervos, e o aluno levanta as mãos e o professor não quer responder, só quer responder no final do expediente, porque assim é a sua metodologia. Ele insiste, Marco Polo é meu alter ego, e aí o professor, tá bom garoto, eu vou abrir uma exceção, mas é a única exceção. Pois não, qual a sua pergunta? Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor leva um choque, nunca ninguém fez essa pergunta.
Essas pessoas não têm nome, são mendigos, são psicóticos, que a família não reclamou, não tem história. Mas como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer os pesadelos, as lágrimas, os dias mais difíceis e mais desafiadores? O professor se sente tão tocado de maneira agressiva que ele fala: olha, garoto, se você quer ser um policial, você escolheu a profissão errada. Vai na sala de anatomia, quem sabe você encontra uma história interessante de um desses cadáveres e nos anime. Aí os alunos que estavam apreensivos no primeiro dia de aula de anatomia saíram da apreensão para o deboche. Ele sofre bullying coletivo e vai atrás e teve muitas dificuldades até que encontra a história de cada um daqueles cadáveres. E ele entra na sala de anatomia com um mendigo, Falcão, que cantava War on the Forward. E ele começa a descrever: Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? General, você aqui, você achava que era um herói, delírio de grandeza, imbatível, mas a morte é cruel e o tempo é o fenômeno mais escasso e raro de um ser humano. Ela transforma todos num simples mortal. E ele começa a descrever e o professor fica perplexo. Então o futuro da humanidade, ele reflete que no fundo todos nós estamos nos tornando um número de cartão de crédito, um número de consumidor, mais um cliente. Isso não deveria ocorrer. E, por favor, individualize cada cliente, cada colaborador, para que eles se tornem seres humanos únicos e irrepetíveis. Isso faz toda a diferença. Mas a massificação do ser humano tem sido cruel na atualidade e tem sido uma dos fenômenos que tem levado o ser humano a não se tornar um protagonista da sua própria história, a não ver a sua vida com relevância. Olha nas redes sociais, aquele recorte de pessoas que estão sempre mostrando um sucesso irreal e uma felicidade artificial. E isso está levando a uma dependência dramática e uma dificuldade de autonomia. Então o futuro da humanidade, Tiago, mexeu com as raízes da minha mente. O livro Análise da Inteligência de Cristo, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, provavelmente porque fui um ateu científico. Para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistiu ao seu caos, à solidão de um túmulo, e desenvolveu o pensamento de Deus como estratégia para suportar a finitude, o caos da destruição do cérebro com bilhões de informações que se corrói pela lei da entropia no caos de um túmulo, como eu disse. Então, eu fui estudar os grandes pensadores, fui até Jesus Cristo e queria estudá-lo como um cético, achando que ia encontrar alguém de seu menor valor, e eu fiquei perplexo, atônito, porque percebi que o comportamento, as reações, as atitudes dele não cabem no imaginário humano. Ele era capaz de transformar prostitutas em rainhas e leprosos, desprezado por todos, em príncipes. Foi capaz, quando Pedro o negava pela terceira vez, ao invés de excluí-lo da sua história, quando as palavras lhe faltaram, ele cruzou o seu olhar com o seu aluno e gritou no silêncio: eu te compreendo, eu te compreendo. Lembra aquela frase? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu me perguntava: que homem é esse, mesmo quando todas as suas células estão morrendo, é capaz de ensinar quem ele ama a nunca desistir da vida, a nunca se curvar à sua dor, mas reescrever a sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Então, a Análise da Inteligência de Cristo, ele foi um livro que mexeu com as raízes da minha mente, porque mudou o meu pensamento. Eu deixei de ser um ateu, não defendo uma religião. Hoje eu sou um cristão sem fronteiras e sou lido não apenas nas universidades, em pós-graduação, utilizado em programas como mestrado e doutorado da USP, mas também por todas as religiões, sejam cristãs, não cristãs, como islamitas, e assim por diante. Então, a Análise da Inteligência de Cristo me tornou uma pessoa muito mais humilde e me fez perceber
que de fato o tempo é o mais importante ativo de cada ser humano. Ele é escasso e raro. A vida é assombrosamente breve, dramaticamente breve. Ainda ontem eu era um garoto com meus amigos, correndo pelas ruas, livre, solto. O tempo passou. Ele passa assombrosamente rápido. E cumpre a vocês dilatar o tempo, fazer de um dia, um mês, de um mês, um ano. Mas o que está ocorrendo é o contrário. Um dia é vivido como uma hora, um mês é vivido como um dia, e um ano é vivido como um mês. A vida passa desse jeito. E as pessoas não conseguem dilatar o tempo para fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida como um espetáculo único e imperdível, mesmo diante de todos os dramas que nós vivemos em nossa jornada existencial. Dilatem o tempo. Façam muito das pequenas coisas, porque uma pessoa rica não é aquela que tem muito, mas é aquela que faz muito do pouco. E uma pessoa miserável é aquela que precisa de muito para sentir pouco. Ó. Com licença, a propósito, não estava programado, tá? Mas eu trouxe o Thiago. Olha aqui, Thiago, isso aqui. Obrigado, Paulo, pelo carinho de sempre. Aqui, o Análise da Inteligência de Cristo, todos os livros completos, Thiago. Esse é autografado, por favor, né? Ah, pois não, por favor. Doutor Augusto Cury, meu nome é Renato Saraiva. Talvez o senhor não se lembre, mas uns anos atrás o senhor esteve em Recife, participando de um congresso de inteligência emocional conosco. É sempre uma honra ouvi-lo. Complementando o que o senhor disse, considerando que o senhor foi ateu, que o senhor estudou a vida de Jesus Cristo, que o senhor se tornou cristão, tem como nós falarmos em saúde emocional, em saúde mental, sem fé, sem ter Jesus Cristo? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem sim. É possível, mesmo sem fé, uma pessoa ter saúde emocional se ele desenvolve algumas ferramentas de gestão da emoção, como a arte de contemplar o belo, a arte de criticar menos e abraçar mais, a arte de você não se curvar à dor, mas escrever uma história mais nobre em dias mais tristes. Então é possível um ateu desenvolver saúde emocional. E é possível também muitas pessoas que frequentam as religiões terem doenças mentais porque criam um Cristo no seu imaginário, a sua imagem e semelhança, que exclui um Cristo na sua mente, que não é o Cristo das 4 biografias ou evangelhos, que inclui, que abraça, que faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, que individualiza um ser humano, transformando como uma pérola viva no teatro da existência. Então as religiões mal utilizadas, elas podem ser uma fonte de doenças mentais. E mais uma pessoa que estuda e que se curva diante do autor da existência de maneira humilde e aprende as ferramentas que foi comentado aqui nos primeiros 3 anos em que Cristo treinou os seus alunos, onde não havia a sobrenaturalidade ali, havia um relacionamento de professor para com aluno. É possível, essas pessoas, elas têm grande possibilidade de ser mais resiliente, mais protagonista, mais apaixonados pela vida, menos sensível às intempéries da vida e capacidade de se tornar autor da sua própria história. Então a fé bem utilizada, com humildade, onde nós não gravitamos na órbita de dogmas que nos sequestram, mas que nos libertam, isso dá uma vantagem muito grande. Nós sabemos hoje que pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm, independente da sua religião, pessoas que têm uma espiritualidade, inclusive melhoram até a sua função cardíaca, tem um desempenho melhor quando elas estão com problemas cardíacos. Isso já está provado. Mas não quer dizer que ateus ou pessoas que não são religiosas não desenvolvam saúde emocional. Só que tem uma coisa, é muito séria. A morte é cruel. A morte é cruel. A temporalidade da vida é cruel. Ela, agora, tem pais que estão perdendo seus filhos, tem filhos que estão perdendo seus pais,
Tem pessoas que são justas, coerentes, lúcidas e que estão com câncer. Tem pessoas egoístas, egocêntricas e corruptas e que não têm nenhum problema de saúde física. Se você for olhar para a vida, ela é injusta, ela de fato é injusta. Mas, para o autor da existência, do ponto de vista psicológico, filosófico, ele às vezes opta pelo silêncio e parece que não existe. Mas o silêncio desse autor da existência, de Deus, não indica que ele não chora as lágrimas dos filhos que perdem os seus pais e dos pais que perdem os seus filhos. Durante a jornada de vida, por mais longa que seja, 60, 70, 80 anos, para ele são frações de segundos, são segundos perante uma eternidade que nós cremos que há. Então, quando você olha sob a perspectiva da continuação da vida, a morte é, por mais cruel que seja, por mais dramática que seja, é apenas uma vírgula para que o texto continue a ser escrito na eternidade. Muito bom. Então, os ateus podem ter saúde mental, as pessoas que têm religiões distintas do cristianismo podem ter saúde mental, mas, honestamente falando, o que vai determinar se uma pessoa usa bem a sua fé é se ela inclui mais, abraça mais e julga menos, se ela é capaz de aprender a dar a outra face, não como passividade, mas por nobreza, resiliência. Dar a outra face não é se diminuir, é você ter a ousadia de dar uma oportunidade ou tantas quantas forem necessárias para aqueles que te machucam. Dar a outra face é você não ter um opositor como um inimigo a ser abatido, um inimigo existencial a ser eliminado, mas entender que por detrás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Essas são ferramentas utilizadas por Jesus Cristo que os cristãos não observaram ao longo da história da humanidade, ao longo desses 2000 anos. Infelizmente, Jesus Cristo não foi estudado sob os ângulos da ciência adequadamente. E por isso que muitas pessoas adoeceram, mesmo abraçando a fé cristã. E também cometeram atrocidades inimagináveis. Mas se você estudá-lo sob os ângulos da ciência e observar sob os ângulos da pedagogia as suas ferramentas, é inacreditável. Ele fez poesia, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. Ele foi capaz de proteger uma prostituta e correndo o risco de ser apedrejado junto com ela, porque para ele cada ser humano não era mais um número na multidão, mas um ser humano inenarrável, inexprimível, único, que vale a pena você dar o máximo de si, mesmo que ele tenha uma história que não corresponde às suas expectativas. E só fazendo um adendo, existem muitas pessoas que buscam a espiritualidade para resolver problemas emocionais e geralmente não vai resolver, porque eles tinham que procurar a ferramenta certa. Estou com um problema emocional, busco ferramenta emocional. Então tem gente que vai na igreja, por exemplo, cheio de problemas emocionais para resolver, cria mais problemas ainda, porque vai conviver com um monte de gente nova que também tem problema, e dentro de um ambiente religioso fica mais fácil esconder algumas coisas, que eu boto a culpa em Deus ou no diabo, e aí fica tudo certo. Então, separar essa questão emocional de espiritual é muito importante. Como também tem pessoas que têm problema espiritual que podem ficar 10 anos no psiquiatra que não vai resolver porque o problema é espiritual. Então, o mundo espiritual é diferente de emocional. Exatamente. E não é vergonha para ninguém uma pessoa procurar ajuda quando tem um problema emocional. Mas muitas pessoas que buscam as mais diversas religiões acabam achando que procurar um profissional de saúde mental é um sinal de apequenamento, mas não era. Você vê que a próprio Jesus Cristo ele já abordou, como nós falamos aqui, sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos, não deixe a sua mente sofrer pelo futuro, né? Não sofra pelo dia de amanhã. Ele estava sempre dando ferramentas para que antes da sua morte, ele treinasse aqueles alunos a sobreviverem no caos da vida. Claro que depois da sua morte, aconteceu tudo o que aconteceu, e foi um espetáculo inenarrável, mas do ponto de vista que é a minha área, não é a área do Tiago,
e eu não tenho a área dele, a área teológica, a minha área é psiquiátrica e psicológica, mas em relação às ferramentas que ele utilizou, dá uma vantagem enorme se as pessoas de fato aprenderem tais ferramentas para se tornarem protagonistas da sua própria história. Mas essa vantagem, se não for bem utilizada, ela acaba não sendo aproveitada, entendeu? E as pessoas acabam perpetuando as suas mazelas, os seus conflitos, a sua arrogância, a sua necessidade neurótica de poder, mesmo frequentando toda semana uma religião cristã, mesmo frequentando. Sinceramente, milhões de pessoas continuam sendo sequestradas porque não têm coragem de reconhecer seus erros, não têm coragem de se perdoar. Às vezes até foi perdoado, mas não se perdoa, é um carrasco de si mesmo. Tem necessidade ansiosa de cobrar demais das pessoas que estão ao seu redor. E usa a sua espiritualidade para querer controlar os outros, quando na verdade a espiritualidade saudável é aquela que você abraça mais, como eu disse, julga menos. É aquela que você, com um templo belo, faz as pequenas coisas, o espetáculo aos olhos. É aquele que você aposta muito mais nos outros e exclui muito menos. É aquela que você respeita a dor do outro porque você é empático, você sabe se colocar no lugar deles e perceber o que as lágrimas não choraram o comportamento, as palavras nunca disseram. É você penetrar em camadas mais profundas. Aí sim, a espiritualidade, a emocionalidade, ela pode ter uma nobreza, uma dignidade e pode ser uma ducha para o desenvolvimento de saúde mental. Muito bom. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Sônia Santos, estou no terceiro ano aqui do MAD, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Queria falar sobre a questão da terapia, né? Eu sou um milagre, mas dentro desse milagre, a ferramenta da terapia foi essencial para que hoje eu me tornasse uma pessoa mais equilibrada. E eu aconselho, existe muito preconceito, as pessoas não buscam ajuda mental, principalmente os cristãos. Sou cristão, tenho muita fé, mas eu reconheço que muito da minha evolução foi na terapia. Mas eu tenho passado por uma situação, eu vim de uma infância, tudo que você falou de mazelas eu vivi. Mas eu não tinha isso como vítima. Eu tinha um entendimento e hoje eu tenho convicção que eu estava sendo treinada para a vida que eu tenho hoje. Porém, eu aprendi a viver, eu entrei no MAD para buscar sabedoria, equilíbrio emocional. Eu sou muito aberta, mas era muito emocional. Só que o que acontece? Eu comecei a lidar tanto com isso que eu comecei a viver pela obediência. João 8, 31, 32. Não preciso sentir nada, eu só faço e ponto. E dá certo. Eu me meto em menos confusão, choro menos, financeiramente cresci em todas as áreas. Porém, tem acontecido algo comigo agora que tem sido bem desafiante. Eu estou vivendo o melhor da minha terra. Casei, literalmente. Eu pedi tanto a Deus coisas que eu tenho visto, mas eu tenho uma sensação, eu tenho vivido o melhor momento da minha vida. Que eu não me emociono com as minhas conquistas. Eu me emociono sim, quando eu estou fazendo algo por alguém. A questão de propósito é tão forte que eu me alegro, eu faço um negócio, eu amo fazer isso. Mas nas minhas conquistas, semana passada eu tive um milagre, meu marido foi pro Legendário, voltou, e as mulheres tudo felizes. E eu achei isso estranho. E eu entrei num conflito, eu falei, meu Deus. E eu sou uma mulher grata, mas eu comecei a perceber que eu comecei a me blindar tanto das minhas emoções que eu não consigo usufruir. Então, isso tem sido algo bem difícil para mim. A minha terapeuta me ajuda demais, psicóloga, lá do Rio Grande do Norte, muito boa. E ela me ensinou a conversar comigo mesmo. E eu faço muito isso. Antigamente eu conversava sozinha, agora comigo. E isso tem sido muito bom. Porque eu tinha crises de iras, de destruir qualquer coisa. Então, eu entendi que ela foi me ensinando isso. Porém, eu sinto que as minhas emoções, ela é como comer uma comida gostosa e não ter sabor. Enfim, é isso. Então, o que fazer? Pensei
procurar psiquiatra também. Porque eu vou na terapia faz 3 anos. Falei, não, de repente eu preciso de mais alguma coisa. Fui para a igreja do Domingo Culto, foi muito bom sobre isso, mas assim, é algo que tem me afligido muito, porque eu estou vivendo o melhor momento. Você se cobra demais? Sim. Então, toda vez que você se cobra, você registra janelas traumáticas que vão se tornando plataformas. E ainda que você se excite e se anime e se motive ao contribuir com os outros, você não faz com você, porque você tem sido algoz de si mesmo. Mas não é um caso incomum. Milhões de pessoas não conseguem se aplaudir. Mas não se aplaudir para ter o culto ao ego ou o culto à personalidade que é doentio. Mas aplaudir as suas próprias conquistas, ter prazer na sua jornada. O excesso de autocobrança mexe com um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção sentir prazer ou dor perante o mesmo estímulo. Então, a autocobrança, ela é um cárcere mental grave. E pelo menos 90% das pessoas se autocobra aqui, de acordo com um levantamento que eu fiz pedindo para levantar as mãos. Isso, se você é muito cruel consigo, muito rígida e muito punitiva, você se psicoadaptou, não consegue se abraçar, não consegue namorar a vida. E antes de namorar alguém, você tem de namorar a vida. Então, na mesa redonda do eu, você conversando consigo, começa a questionar por que, aonde você se perdeu e por que você se cobra tanto. E treine todos os dias, quando você tiver uma conquista, a fazer muito do pouco. Nas pequenas conquistas, você se aplaudir. E parar de criticar tanto você, se abraçar, ver um charme nos seus defeitos que são suportáveis. Caso contrário, se você tiver esse tipo de conduta consigo, nenhum sucesso vai te animar. Nada vai te arrebatar, nada vai te gerar o ribombar das emoções, entendeu? Porque são muitas janelas e elas estão psicodisponíveis e se tornaram plataformas com duplo poder, poder de ser encontrada com muita facilidade e poder de ser lida e retroalimentada. Por isso que você se assusta. Por que eu não consigo me aplaudir? Por que eu não consigo relaxar? Por que eu não consigo explodir de prazer quando eu conquisto algo que é relevante? Por causa que o teu eu, ele desenvolveu esse defeito na gestão da emoção. Ele cobra demais, ele se pune demais, ele aumenta demais os níveis de expectativa em relação a você. Então, por favor, dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Abrace você. Abrace vocês todos. Abrace. Falei, eu me estresso. Me causo muito problema. Esqueço de mim tantas vezes. Me coloco num lugar indigno da minha agenda. Mas eu vou treinar meu eu a namorar a vida, a fazer dela um espetáculo e não um ambiente de estresse. Parabéns para vocês. Queridos, forte aplauso. Esse foi o Dr. Augusto Cury, diretamente aqui do Destiny Mind para o Brunecast. Dr. Augusto Cury. Que honra. Muito obrigado por vocês existirem e muito obrigado por serem empreendedores. Os empreendedores, os profissionais, são os ativos mais importantes de uma sociedade. Tenham sucesso, muito sucesso, para contribuir com a humanidade, para contribuir com as suas famílias, para mudar o traçado desse país. Esse país precisa de líderes que formam líderes. O maior herbicida que existe é a sombra. Nada nasce debaixo dela. E o maior lidercida é o ego. A necessidade de que o mundo gravite em nossa órbita. Forme líderes. Treine aqueles que não têm tanta capacidade, para que eles possam ir muito mais longe do que vocês foram. Assim, sua família, sua sociedade, sua cidade, seu país vai agradecer. Muito obrigado por vocês serem notáveis. Obrigado.